Caros alunos do sétimo ano, a gente vai falar nessa videoaula sobre uma fase do Brasil colônia, sobre o tráfico negreiro, e vamos comentar sobre os navios negreiros, né? Nós sabemos e estudamos que no período Brasil colônia, nós tivemos aquela primeira fase de ciclo de produção, o ciclo de exploração do pau-brasil, que os trabalhos foram feitos pelos indígenas, né? Aquela fase de chegada dos portugueses, em que o Brasil ainda não foi colonizado e ficaram só explorando o pau-brasil, 1500 a 1530, 1535. Quem fazia os trabalhos de corte de pau-brasil, armazenar, inclusive carregar isso nas naus dos portugueses, eram os próprios indígenas. Mas com o início da colonização, depois começou a fase de ciclo do açúcar, ciclo de produção do açúcar, o plantio da cana-de-açúcar nas grandes fazendas, nos grandes latifúndios, a formação dos engenhos, né, os primeiros engenhos ali, já na segunda metade do século XVI, em todo o século XVII, né, onde os engenhos, a produção do açúcar prosperou muito aqui no Brasil, né. Essa mão de obra foi predominante escrava negra, né. Os indígenas, muitos foram dizimados, né, mortos pelos portugueses, porque eles resistiram, interiorizavam, né, porque não queriam prestar serviços escravos aos portugueses. Muitos foram mortos por doenças também, porque não tinham imunidade contra malária, contra varíola, contra uma série de doenças que os portugueses traziam consigo da Europa, e esses indígenas nativos não tinham contato nenhum com essas doenças, não eram imunes, né, e qualquer coisa eles pegavam essas doenças e morriam. Então aquela primeira fase do pau-brasil, do ciclo do pau-brasil, toda a mão de obra praticamente foi indígena. Mas a partir da segunda metade do século XVI, com o surgimento dos engenhos, a produção do açúcar, todo o século XVII praticamente, todo o século XVIII depois com a mineração em cidades lá de Minas Gerais, isso aí tudo é mão de obra escrava negra. Então nós citamos que os indígenas se recusavam a trabalhar, brigavam, fugiam, e até houve muitas mortes de indígenas, né? Diminuiu essa mão de obra. Então houve a necessidade de se trazer esses escravos africanos, que além de tudo era um negócio lucrativo para a metrópole, lucrativo para os portugueses, que iam lá nas suas feitorias, nos seus entrepostos, nas costas ali do continente africano, né? Aprisionavam negros, invadiam reinos, em troca de espelhos, em troca de bugigangas, como faziam aqui na época dos escambos, para pagar o serviço dos indígenas pelos cortes do pau-brasil, pelo armazenamento, pelo carregar nas naus portuguesas. Havia esse escambo, e lá mesmo, por aguardente, por tabaco, por espelhos, por uma série de utensílios de relevância duvidosa, né? Eles acabavam aprisionando muitos negros, trazendo forçadamente da sua região, do seu local de moradia, dizimando famílias, invadindo reinos, trazendo até rainhas ou reis, ou quem quer que fosse, porque tinham poder das armas de fogo e eram um pouco mais avançados em matéria de conhecimentos, né? E programou, fez uma grande diáspora africana, que é uma quantidade enorme de pessoas da África que saiu para ser escravizada, tanto aqui no Brasil, depois futuramente também lá na própria Europa e na própria América do Norte, lá nos Estados Unidos, né? E as condições que esses negros vinham para o Brasil, nos chamados navios negreiros, era uma situação terrível, né, desastrosa. Os negros eram colocados como animais nesses navios, né, uma quantidade enorme de pessoas, sem condições de higiene, passando fome, passando sede. Muitos negros nem chegavam a terminar essa viagem, morriam pelo caminho, e no meio do mar eram jogados seus corpos, eliminados ali mesmo.
quando chegavam ao Brasil, muitos desnutridos, muitos com pouca saúde, enfraquecidos devido à viagem, devido a passar fome e sede, ficavam um período quase que de quarentena para se recuperar, depois eram vendidos como mercadorias aqui no Brasil. Então vocês têm aí acesso a leituras bem explicativas sobre esse processo do tráfico negreiro, dos navios negreiros, das condições que eles vinham aqui para o Brasil, como eram vendidos, como eram marcados até como animais, com ferro quente, enfim, sem nenhuma consideração. Os negros, que são seres humanos, como os brancos, como os amarelos, os asiáticos, né? Mas naquele período eles eram escravizados e havia um consenso que isso era possível, um absurdo dos absurdos, mas isso aconteceu e é uma faixa de tempo aqui no Brasil errada, errônea, mas que aconteceu. Os negros foram escravizados desde então, praticamente a segunda metade do século XVI, e os últimos navios negreiros vão chegar aqui no Brasil ali pelo 1860, 1870. Isso porque os ingleses pressionavam muito para o Brasil encerrar o tráfico de negros. Uma parte da sociedade brasileira já não suportava mais isso, né? Final do século XIX, anos 1860, 1870. Em 1850 a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, mas ainda mesmo assim, camufladamente, ocorreram algumas viagens, alguns tráficos para o Brasil, até ali por volta de 1860, 1870, até que em 1888, em 13 de maio, a princesa Isabel decretou o fim da escravidão no Brasil. Então é uma longa história que começou por volta da segunda metade dos anos 1500 e que praticamente a escravidão terminou e deixou os negros numa situação miserável, uma situação degradável ao final do século XIX, 13 de maio de 1888. Porque mesmo depois da abolição da escravatura, os negros ficaram sem nenhum apoio, ficaram, entre aspas, que largados aí no Brasil, todos analfabetos, todos sem condições de uma vida digna. Essa é a realidade. Então, praticamente, 1550, vamos dizer assim, 1850, mais de 300 anos de escravidão, em que os negros passaram por situações aí de humilhação, de miséria, terríveis aqui no Brasil. Então estudem aí sobre os tráficos negreiros, sobre as condições desses navios negreiros que eles eram transportados aqui do Brasil, tá bom? Façam uma boa leitura, tem uma legenda para vocês compreenderem como que era feito todo esse processo, bons estudos para vocês, boas leituras sobre esse tema, tráfico negreiro, os navios negreiros que traziam esses negros para serem escravizados aqui no Brasil, tá bom? Tudo de bom para vocês, eu desejo bons estudos. Eu não estarei mais com vocês nessas próximas videoaulas, mas eu desejo um final de ano de 2020 de bons estudos, boas leituras, sucesso a todos e até uma outra oportunidade. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até lá. No que precisarem, contem comigo. Até mais, pessoal.